Fala pessoal, Feneric aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos continuar desenvolvendo ferramentas. Hoje nós vamos desenvolver um indicador de padrões de Candle. O conceito de padrões de Candle é um conceito complicado porque depende muito de uma interpretação do que compõe ou não compõe um certo padrão. Porém, nós vamos tentar aqui trabalhar com dois padrões específicos e criar regras para eles. Nós vamos trabalhar só com dois e se vocês tiverem sugestões de incrementar mais esse indicador com mais padrões de Candle, deixe nos comentários para a gente poder saber e poder produzir mais para vocês. Antes de começarmos a desenvolver, convido todos a visitarem o nosso site e conhecer as ferramentas que temos por lá. Temos vários indicadores gratuitos para download e temos também várias outras ferramentas muito legais. CopyTrade, envio de relatórios para Telegram, entre outras, vocês vão gostar bastante. Acessem para conhecer. Bom, mas agora vamos começar o nosso indicador de padrões de Candle. Bom, então esse indicador ele vai ser um indicador para apontar os padrões de candle e vai ser um indicador de coloração de candle. Então a gente vai colorir os candles que se encaixam nos padrões que a gente está buscando. Como eu já desenvolvi um outro indicador de padrões de candle no canal, essa primeira parte eu vou passar mais rápido por ela, já deixei o código pronto e vou deixar o card para vocês poderem acessar esse outro vídeo e conferir essa parte mais básica da parte de coloração. Então aqui tem a criação do tipo de indicador, que é o Color Candle, das cores que a gente vai utilizar, a gente faz o Define, tem aqui os buffers referente a cada informação do candle, Open, High, Low, Close e a cor dele. Aqui já tem a parte de definir todos os vetores como series e a parte de atualização de valores em si. O que a gente tem que trabalhar agora é unicamente as regras referente à parte de coloração. Então eu vou deixar o card para vocês verem o vídeo sobre a parte de coloração de candles, essa parte mais estrutural, e vamos focar direto nos padrões de candle. Bom, quando a gente já trata do assunto de padrões de candle, é algo complicado porque é algo muito visual. O indicador aqui, para que ele faça uma coloração de candle ou não, tem que ter uma regra bastante clara. Se for assim, pinta, se não for assim, não pinta. Então a gente tem que extrair dessa parte mais visual uma lógica que faça sentido. Eu vou criar uma aqui, que é o que eu acho que faz sentido para os padrões que a gente vai criar. A gente vai criar o martelo e a estrela cadente, ok? Porém, você pode não concordar, por isso que a lógica é aberta para você trabalhar e criar uma lógica diferente que faça sentido para você para aquele tipo de padrão. Eu vou tratar o martelo, primeiramente, como um candle que tem o seu pavio inferior maior do que o corpo em uma certa proporção e o pavio superior menor do que o corpo. Então ele tem que ter um pequeno pavio superior menor do que o corpo e o pavio inferior tem que ser bem maior do que esse corpo. Então a gente vai colocar um multiplicador de amplitude. Além disso, esses padrões de candle, no caso que a gente vai fazer o martelo e a chamada estrela cadente, eles têm que estar depois de uma tendência. Tendência é algo também muito difícil de definir. Então eu vou tratar que a máxima do nosso martelo tem que ser maior do que a máxima dos últimos X candles. Essa vai ser a nossa regra. Só corrigindo, no caso o martelo, como ele fica ao fim de uma tendência de baixa, então a mínima dele tem que ser menor do que a mínima dos últimos X candles. Quando for a estrela cadente, aí sim a máxima dela tem que estar acima da máxima dos últimos X candles. Então eu vou criar dois inputs aqui. Um primeiro input do tipo inteiro para determinar a quantidade de candles para a tendência. Então eu vou chamar de candles tende aqui, candles para tendência. Vou colocar 3. Então se tiver 3 eu vou entender que é uma tendência. E o segundo input ele já vai ser do tipo double, que vai ser o multiplicador. Vou chamar de multiplicador pavio aqui, porque ele vai multiplicar. O pavio tem que ser maior do que esse multiplicador em relação ao corpo do candle. Vou colocar aqui como 3 também. Então o pavio tem que ser 3 vezes maior que o corpo do candle. Beleza, agora vamos criar a regra. Vou trabalhar primeiro com o padrão martelo aqui, então a primeira coisa que eu preciso descobrir é se a mínima do candle atual, que é o que a gente está vendo se é o martelo ou não, é menor do que a mínima dos últimos X candles. Então eu vou fazer um for aqui, com a variável j, de 0 até a quantidade de candles, então aqui é candles tend, e vou incrementando a variável j. Aqui eu vou criar uma variável booleana, eu vou chamar ela de martelo, porque ela vai dizer se tem um martelo ou não, ela vai começar como true. E aqui eu vou fazer um end dessa variável, um end dela, com, aqui é importante a regra, vamos lá. A mínima do candle atual, que é o i, a nossa referência aqui é a variável i, a mínima do candle atual tem que ser menor do que a mínima do i mais j, no caso mais 1, porque o j está começando em 0, então a gente tem que fazer i mais j mais 1, porque aí vai ser i mais 1, i mais 2 e mais 3. Como a gente está com a series, o mais sempre está indo para o passado. Então, a nossa mínima atual tem que ser menor do que a mínima dos últimos X candles. Aqui tem um ponto importante.
O gráfico ele começa lá atrás e nos primeiros candles não vai ter essa quantidade de candles mais para trás para olhar. Então a gente tem que criar uma regra aqui para ele só chegar nessa parte do código caso já tiver essa quantidade de candles. Então eu vou colocar aqui que se a nossa variável i for maior ou igual à nossa variável rates total, que é o total de candles no gráfico, menos o nosso candle stand, aqui ele tem que dar um continue, ou seja, ele não tem que vir para essa parte da lógica e tem que voltar para o início do for, porque a gente não tem candles suficientes ainda para checar essa questão das mínimas e máximas. Pronto, então nós já temos essa variável que nos informa se a mínima do candle atual ela é menor do que a mínima dos últimos X candles. Agora nós temos que fazer mais um end nessa variável para confirmar se ele se encaixa dentro do padrão de candle em si. Aqui eu vou criar algumas variáveis auxiliares e já explico para vocês. Bom, então aqui eu criei 3 variáveis. A variável corpo, que me mostra o tamanho do corpo do candle. No caso, o corpo ele é dado pela abertura menos fechamento, o módulo disso, porque um pode estar acima ou abaixo, então a gente pega o módulo. O pavio superior, que nada mais é do que a máxima menos a parte de cima do corpo. A parte de cima do corpo é a máxima entre o fechamento e a abertura. A gente nunca sabe qual está em cima. E o pavio inferior, a gente pega a mínima entre o fechamento e a abertura e subtrai da mínima do candle. Isso dá o nosso pavio inferior. Agora vamos criar a regra do martelo. O que nós estabelecemos é: para o martelo, o pavio superior tem que ser menor ou igual ao corpo e o pavio inferior tem que ser maior ou igual ao corpo vezes o nosso multiplicador. Dessa forma, nós temos um martelo. E aqui, por último, fazemos um if, que se a variável martelo for true, ou seja, se martelo, aí sim nós atribuímos na variável padrões color, que é o nosso buffer de cor, a cor verde. Vamos fazer o teste, depois a gente volta e implementa a estrela cadente. Bom, então estou adicionando aqui o indicador de padrões de candle ao gráfico, deixando aquelas informações de candles para referência 3 e multiplicador 3. Vou dar OK e vamos caçar aqui se tem algum candle colorido. Opa, já achamos. Então, vamos ver se está funcionando. Ó, esse candle, por exemplo, vamos dar um zoom aqui. Ele é um candle cuja mínima é menor que as 3 anteriores. Beleza, bateu. E ele tem o pavio superior menor ou igual ao corpo. Beleza. E o pavio inferior maior que 3 vezes o corpo. Perfeito, temos um martelo traçado aqui. Aqui é a mesma coisa, respeita a regra, aqui também respeita a regra. Então, perfeito nosso padrão de martelo. Novamente, você pode interpretar diferente. Você pode querer um tamanho máximo para o corpo não pode ser maior que tanto, ou você pode entender a tendência de outra forma. Enfim, é uma questão de criar as regras. Vamos então fazer a estrela cadente agora. Essas variáveis nós vamos reutilizar. Eu vou deixar ela aqui porque a gente vai utilizar as mesmas. E aqui eu vou dar uma cópia nessa lógica e mudar ela para a estrela cadente. Bom, nós já temos aqui a lógica do martelo, então vamos criar aqui a lógica da estrela cadente. Aqui eu vou trocar as variáveis, aqui, aqui e aqui embaixo. Aqui no caso, quando for estrela cadente, a gente vai colocar o vermelho, então eu vou colocar o red, que eu já fiz o define aqui em cima. Agora é só uma questão de trabalhar com essa lógica aqui. Então no caso da estrela cadente, não é mais a mínima que tem que ser menor que as mínimas anteriores. É a máxima que tem que ser maior e não menor do que as máximas anteriores. E aqui nessa regra aqui, na verdade, não é mais o pavio superior que tem que ser menor que o corpo, sim o pavio inferior menor que o corpo e o pavio superior maior que o corpo vezes o multiplicador. Pronto, com isso temos a regra de estrela cadente. Eu vou compilar, vamos dar uma olhadinha no gráfico e encontrar alguma. Por enquanto nenhuma, vamos tirar o zoom aqui, ver se a gente consegue encontrar. Aqui, conseguimos encontrar uma. Então nós temos aqui a máxima maior que as anteriores, o pavio inferior menor que o corpo e o pavio superior maior que 3 vezes o corpo. Olha aqui que interessante, aqui a gente está simplesmente olhando essa máxima em relação a essas 3. Vocês podem interpretar a tendência como 3 máximas consecutivas, por exemplo, então é tudo uma questão de regra, aí é só ir adaptando a lógica. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham ideias de outros padrões que seriam interessantes de implementar, deixem nos comentários para a gente poder saber e deixe também a ideia de como que seria, como que você pensaria na regra para esse padrão. Porque como comentado no vídeo, não basta citar um padrão, mas sim estabelecer uma regra objetiva para ele. Então se vocês tiverem alguma noção disso, deixem nos comentários que com certeza incrementaremos nesse indicador. Caso você esteja gostando do conteúdo, deixe o seu like e se não for inscrito no canal ainda se inscreva. E caso tenha interesse em algum desenvolvimento sob demanda para sua necessidade, solicite um orçamento pelo nosso site. Nós trabalhamos com esse tipo de desenvolvimento e com certeza conseguiremos atender a sua necessidade. Por último, convido a todos a entrarem para a nossa comunidade no Discord, o link para acesso está na descrição do vídeo e convido também a conhecerem os outros vídeos do canal, tem muita produção legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Meu nome é Rafael Fenerick e até o próximo vídeo.